Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que o Senhor possa derramar poderosamente a sua graça, a sua misericórdia nessa noite sobre as nossas vidas. Nós vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor lá no livro de Esdras. É um livro que nós já estamos expondo há um período, né? Eu gosto sempre de fazer essa contextualização para que nós possamos estar sempre acompanhando, né, a história desse livro. O livro de Esdras trata do retorno do povo de Deus para Jerusalém, uma vez que esse mesmo povo, o povo judeu, tinha sido levado cativo para a Babilônia, ali no reinado do rei babilônico Nabucodonosor, e então, cumprindo a profecia do Senhor ali dada pelo profeta Jeremias, um novo império surgiu, o Império Persa, e esse Império Persa venceu o Império Babilônico. E agora, sobre o domínio do Império Babilônico, esses judeus que tinham sido levados cativos no reinado desse império anterior ao Império Persa, o Império Babilônico, agora esses judeus, sobre o domínio do Império Persa, na figura ali do rei Ciro, eles então são permitidos, cumprindo a profecia do Senhor, muito importante isso, né? Porque nós vamos expor justamente hoje sobre como a boa mão do Senhor estava sobre o povo de Deus. Então, cumprindo ali a profecia dada por meio do profeta Jeremias, Esdras capítulo 1 começa falando sobre isso. Esses judeus então são permitidos que eles voltem a Jerusalém, regressem a Jerusalém para reconstruir a cidade. Essa cidade que tinha sido destruída justamente por essa primeira invasão aí babilônica. Então, o contexto do livro é justamente esse. Vamos ler hoje um conjunto de texto assim bem extenso, porque trata justamente do decreto aí do rei Artaxerxes para que esse homem de Deus, esse escriba e esse sacerdote chamado Esdras, ele regresse a Jerusalém com uma leva aí de mais ou menos 1.500 judeus para começar a reconstrução dos muros também. Ele vai iniciar ali com Esdras, né, e finalizar ali com Neemias, e também para restaurar a autoridade da palavra de Deus. Esse é o contexto do livro de Esdras. Né? Esse é o contexto do livro de Esdras, principalmente o contexto aqui a partir do capítulo 7, que nós já expomos, né? Iniciamos essa exposição do capítulo 7, quarta passada, justamente anunciando esse personagem chamado Esdras, que irá liderar essa segunda leva de judeus nessa grande missão. É justamente reconstruir a cidade ali, reconstituir a autoridade da palavra de Deus. Ok? Então nós vamos ler hoje a carta que Artaxerxes, o rei que está aí nesse momento de Esdras, né, nesse contexto aí de Esdras, irá dar a esse homem de Deus para que ele então, né, retorne a Jerusalém. E nós vamos ver justamente o conteúdo desse decreto, né, o conteúdo, né, desse decreto aí que o rei Artaxerxes então postou, declarou e decretou ali no seu reino, beneficiando de uma forma assim incrível o povo de Deus. Claro que isso tudo se deve à soberania de Deus. Isso tudo se deve, né, aos decretos de Deus. A boa mão do Senhor estava sobre Esdras, e por isso que todos esses benefícios que nós vamos ler aconteceu ao povo de Deus. Vamos orar rapidamente. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe esse momento, que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim Esdras, a partir do capítulo 7, verso 11. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, instruídos nas palavras dos mandamentos e nos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Verso 14. És enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição acerca de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus,
que está nas tuas mãos. Além disso, levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente derem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Verso 17. Portanto, compres com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereais e as suas libações. Ofereça-as sobre o altar da casa do Deus que está em Jerusalém. Também o que de ti e teus irmãos bem parecer fazeres no resto da prata e do ouro, fazei conforme a vontade do vosso Deus. Os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-o perante o Deus de Jerusalém. E tudo o que mais for necessário para a casa do teu Deus, que te conheça, tu o darás dos tesouros da casa do rei. Verso 21. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão a oeste do Eufrates, tudo que vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressadamente se faça. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo que se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus do céu, porque haveria grande ira sobre o reino do rei e seus filhos. Verso 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de outros serviços dessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhe nenhum tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constituí magistrados e juízes que julguem todo o teu povo que está a oeste do Eufrates, a todos que sabem as leis de Deus, do teu Deus, e aos que não sabem, que façam saber. E aí o último versículo aí da nossa exposição, verso 26. Todo aquele que não observar a lei de Deus e a lei do rei, certamente deve ser condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos seus bens, ou à prisão. Né? Então aí, essa é uma leitura do decreto, né? Do decreto ali que o rei Artaxerxes, então, postou, assinou e decretou, permitindo aí que Esdras, né, voltasse a Jerusalém, passasse por todos os territórios, e nós vamos ver justamente como isso tratou-se da boa mão do Senhor, ou seja, justamente Deus usando esse rei, assim como usou os outros reis, para cumprir os seus propósitos. Então esse é o contexto aí da nossa leitura, da nossa exposição de hoje. Primeira observação que nós podemos fazer, meu amado irmão, é como Deus faz algo assim de forma completa. Como Deus não faz nada de forma incompleta, no sentido de que todo o seu propósito ele faz pensando assim para cumpri-lo de uma forma inteira, de uma forma completa. E para isso Deus usou em cada momento reis e pessoas diferentes. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, o livro que nós estamos lendo, nós vemos justamente lá no início do capítulo 1, quer dizer, no início do livro, ali no capítulo 1, do verso 1 a 4, Deus usando um rei justamente persa, né? O rei Ciro. Deus usou o rei Ciro para usar esse rei Ciro, né, justamente para permitir que aqueles judeus, liderados ali por Zorobabel, eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo, como nós vimos, foi reconstruído. Lá no capítulo 6, aí Deus já usa um outro rei, que foi justamente o sucessor de Ciro, o rei Dário. Deus usou esse rei para permitir que a obra então fosse continuada, uma vez que a obra então tinha sido paralisada. E agora, justamente Esdras capítulo 7, do verso 11 ao 26, nós vemos então a boa mão do Senhor agindo aí e usando ali o rei Artaxerxes. Ou seja, em cada momento Deus usou reis, em cada momento Deus usou pessoas para cumprir todo o seu propósito. E aqui nós temos uma característica de Deus. Deus não faz nada de forma incompleta. Deus então anunciou por meio dos profetas que iria restaurar Jerusalém, que não iria abandonar o seu povo, que esse povo então que foi levado cativo justamente por conta dos seus próprios pecados, mas o Senhor não iria abandoná-los. Em um momento o Senhor então
ia arranjar meios para fazer o quê? Para levar esse povo novamente à terra, para levar esse povo novamente à adoração a Deus, para reconstruir o templo. E isso pode ter passado algum tempo, alguns anos, mas Deus então cumpriu. Nós conhecemos o final da história do livro de Esdras e de Neemias, e nós sabemos que Deus não faz nada incompleto. Em cada momento, em cada circunstância, Deus vai usar pessoas, Deus vai utilizar circunstâncias, Deus vai utilizar governos, Deus vai utilizar autoridades, seja em qual sentido for. O propósito de Deus sempre irá ser o propósito de Deus sempre irá ser consumado, concretizado. O propósito de Deus sempre vai prevalecer. Essa palavra que eu estava aqui procurando. O propósito de Deus sempre irá prevalecer. Não importa as circunstâncias, não importa o que venha a estar acontecendo no mundo, em qualquer país, nos climas, na natureza, nas circunstâncias, no mundo político, no mundo social, no mundo cultural, na saúde, se tem crise sanitária, se não tem, na economia, não importa. Isso nada atrapalha os planos de Deus. O propósito de Deus, isso é muito visível nas Escrituras, meu amado irmão, o propósito de Deus, ele sempre acontece. O propósito de Deus sempre ocorre conforme o Senhor então decretou. Nada foge, evidentemente, do seu controle. Isso deve trazer paz ao nosso coração, isso deve trazer confiança. Inclusive, quando nós olhamos para isso, quando nós acreditamos na boa mão do Senhor, quando nós acreditamos que o Senhor tem o controle da nossa vida, das circunstâncias, evidentemente que isso traz paz ao nosso coração. E isso é também ter fé. Acreditar que Deus está no controle. Portanto, em cada momento Deus usou esses reis. Seja Ciro, seja Dário, ou seja Artaxerxes. Deus sempre utilizou, Deus sempre usou eles, melhor dizendo, para cumprir os seus propósitos. Então, Deus não faz nada incompleto. Deus sempre faz as coisas de uma forma completa. Mesmo que pareça custar aos nossos olhos, mas tudo isso está dentro do propósito de Deus. Nós sabemos, olhando para a história da Bíblia, olhando para a história do povo de Deus, nós conseguimos, justamente por essa história, ver que Deus faz tudo completo. E nós sabemos que a história de Deus, a história da humanidade, ela ainda falta um capítulo ou capítulos. Por quê? Porque Deus nos prometeu lá em João 14 que um dia Ele iria, como Ele disse lá em João 14, eu vou preparar lugar, mas voltarei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, perceba que é um plano. O plano de redenção ainda não finalizou, no sentido de que Deus ainda não veio buscar a sua igreja. Há um propósito nisso, ou seja, Deus tem um plano e ainda falta finalizar esse plano. Então, da mesma forma que Deus irá concluir o templo, da mesma forma que Deus irá concluir a história ali de Esdras e de Neemias, a história de restauração do povo de Deus, a restauração da cidade, do templo, da autoridade da palavra, então assim também a Bíblia nos garante que Deus um dia irá completar esse plano, que um dia Ele virá buscar a sua igreja, que um dia Ele vai colocar um ponto final nessa terra, que um dia Ele vai colocar um ponto final na história da humanidade. Portanto, Deus não faz nada incompleto. Olhando para a Bíblia, nós conseguimos visualizar isso. E para isso, quando nós olhamos para a Escritura e vemos Deus completando esse plano, nós temos que aplicar isso para a nossa vida. Qual o sentido? De que esse plano terreno um dia terá fim. Deus tem um propósito que ainda falta cumprir aqui nessa terra, que é justamente vir buscar a sua igreja e construir um reino de paz e de justiça, onde o leão habitará com a ovelha de forma pacífica. Isso ainda falta acontecer. Então, que nós possamos confiar nisso, porque Ele um dia vai completar isso que falta ainda ser feito. Então, Deus não faz nada incompleto. Em cada momento, em cada circunstância, Deus usou pessoas
e usou meios dos mais variados possíveis. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu poderia aqui dar inúmeros exemplos para que você pudesse observar como Deus, em cada momento, usou circunstâncias mais variadas possíveis, porque não há impossível para Ele. Se existe uma coisa muito visível na palavra de Deus, é que quando Deus tem propósito, quando Deus tem projetos, quando Deus tem planos para determinadas situações, Deus vai utilizar o que for necessário para cumprir aquele propósito. Ele vai usar o sofrimento, ele vai usar uma jumenta, como usou no caso de Balaão, ele vai usar um peixe, como usou no caso de Jonas, ele vai usar saliva, ele vai usar a terra, como usou em vários milagres dele. Ou seja, aquilo tudo está nas Escrituras e está na Bíblia justamente para nos mostrar como Deus ele é imprevisível. Deus é imprevisível. Isso é muito visível, né? Olhe para a história, por exemplo, do rei Davi. Ele saiu para levar um lanche, talvez trigo com leite, já que eles eram pastores, né? Ele saiu para levar, né, bolacha com leite para aqueles que estavam combatendo. E ali Deus, de uma forma maravilhosa, glorifica o seu nome e faz Davi derrubar um gigante. Quer dizer, um menino que saiu para entregar lanche e automaticamente ali foi exaltado por Deus para a glória de Deus e ele então venceu o gigante. Quer dizer, Deus é imprevisível, de uma hora para outra ele muda a situação, né? Então olha como ele usa o que for necessário para cumprir os seus propósitos. E por isso que nós conseguimos observar isso. Deus, em cada momento, ele levantou reis, não é isso? Ele usou servos dele, ele usou circunstância, ele usou momentos, não importa. Ele fez tudo conforme a sua vontade. Deus proveu tudo o que era necessário para a edificação de sua casa. Não é interessante isso? Porque o povo de Deus era um povo cativo, que não tinha inclusive nem a sua liberdade. Esse povo de Deus, que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, que agora está sobre o domínio de outro império, o Império Persa, é um povo que não tinha recursos. É um povo, evidentemente, que não tinha dinheiro, que não tinha nem a sua própria liberdade. Mas isso foi um empecilho para Deus reconstruir a honra desse povo, reconstruir a espiritualidade, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Isso foi um empecilho? Claro que não, porque Deus providenciou tudo. E não é isso que justamente esse decreto e toda a história fala no livro de Esdras, Deus justamente providenciando tudo, né? Por isso que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Esdras diz isso muitas vezes, e na verdade a boa mão do Senhor sempre está sobre o seu povo. E o livro de Esdras e de Neemias fala justamente isso. Foi o Senhor que providenciou tudo. A começar por quê, meu amado irmão? Primeiro, Deus levantou reis. Deus levantou reis para permitir que o povo voltasse. Você já viu aqui o exemplo de Ciro, você já viu o exemplo de Dário, e agora você está vendo o exemplo de Artaxerxes. Deus vai usar esse servo aí, né? Porque ele de certa forma, ou no sentido está cumprindo o propósito de Deus, né? No sentido de que ele está servindo a Deus, embora ele não tenha muitas vezes, talvez não tinha esse entendimento, ou tinha, não sei, né? Mas ele estava sendo usado por Deus. O seu decreto mostra isto, né? Como esse rei vai providenciar tudo para ser, né, colocado ali no templo, para ser levado a Jerusalém, etc e tal. Então Deus levantou reis, inclinou corações de reis. Deus levantou o povo, que é justamente o povo que vai voltar, né? Deus levantou líderes para isso. Deus levantou verbas, né? Utilizou aí, né? Usou esse rei para liberar verbas ali para os sacrifícios. E isso nós vamos ler agora em cada parte, como essa providência se deu. E o versículo 15 a 18 nos fala sobre isso, que nós lemos, né? Olha a providência de Deus aí sobre os sacrifícios, verso 15 ao 18.
Verso 15. Além disso, levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e de todo o ouro que acharem em toda a província da Babilônia, com todas as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente as ofereceres para a casa do Deus de Israel. Portanto, compra com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e as ofertas de cereais. Então aqui é Deus levantando essa oferta. Deus usando esse rei para dizer assim, olha, vocês peguem a prata, o ouro, vocês peguem tudo que for necessário, compre o sacrifício, compre as ofertas, é que é Deus providenciando. Então a provisão de Deus foi em direção a esses recursos para o sacrifício. A provisão de Deus foi em relação aos utensílios. Está aí, ó, os utensílios do templo. Está aí no verso 19. Olha o que diz o verso 19. Os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restituiu perante o Deus de Jerusalém. Provavelmente, né, os utensílios que foi, né, levado ali na primeira invasão babilônica. Portanto, Nabucodonosor trouxe esses utensílios para a Babilônia. E agora, esses utensílios sobre o domínio persa, possivelmente seja esses que Artaxerxes está dizendo a Esdras: pega esses utensílios e leva novamente porque é de vocês. Né? Então, olha a providência de Deus ainda maior agora, ligado às ofertas, né? E os mantimentos. Está aí no verso 21 ao verso de número 23. Olha o que diz o verso 21, agora a oferta de mantimentos. Verso 21. Agora eu, rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros que estão a oeste do Eufrates, tudo que vos pediu o sacerdote Esdras, escribas da lei de Deus dos céus, apressadamente se faça. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 baços de vinho, 100 baços de azeite, sal à vontade. Tudo o que se ordena segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Porque haveria grande ira sobre os filhos do rei e sobre os seus filhos. Então aqui há a providência de Deus. Providência de Deus agora sobre os mantimentos, sobre algum gasto a mais, né? Então isso é espetacular, que Deus seja louvado. Mas a providência de Deus, a provisão de Deus ainda é mais, segundo o texto. O verso 24 fala que esses sacerdotes, que esse povo, né, que essa leva aí de mais ou menos 1.500 judeus que estão saindo, né, ali da Babilônia ou do espaço ali do Império Persa e voltando a Jerusalém, eles também não vão pagar impostos. Ou seja, eles vão cruzar todo o império. Naquele momento você pagava impostos, né, para fazer essa travessia, mas eles vão ser isentos. Né? Eles têm aí um cartão de isenção de impostos. Então é isso que nos diz o verso 24. Olha o que o verso 24 diz. Ó. Também vos faço saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e outros servos da casa de Deus, que não será lícito impor-lhe tributos ou imposto ou pedágio. Ou seja, eles iam voltar para Jerusalém para reconstruir ali o início dos muros, para levar a autoridade da palavra novamente, e isso tudo custeado pelo Império Persa, pelo Império Pagão. Então, assim é Deus. Se eu não servir, se você não servir, se nós não buscarmos santidade, se nós não colocarmos os nossos dons na obra, se nós não tivermos interesse em desenvolver a obra, em edificar a obra, em trazer vida para outras pessoas, ele vai levantar outros, ele vai fazer com que as pedras clamem. Então aqui ele está usando um rei pagão para providenciar tudo isso. Então olha como isso é interessante, porque a ideia, atualizando para a gente hoje, é que nós, como Igreja do Senhor, é que custeamos, é que providenciamos por meio dos nossos recursos o crescimento da obra, o crescimento do reino. É nós, através das nossas contribuições, em todos os sentidos. Não é isso? Somos chamados para isso, como os filhos de Deus. Mas aqui nós olhamos como Deus está usando um pagão, uma pessoa que não é um judeu, ou que não tem uma redenção, uma rendição ao Deus de Israel. Então isso mostra como ele é o dono do ouro e da prata.
e que o ouro e a prata não vai faltar para a sua obra. Por quê? Porque se os crentes não contribuírem, se os que se dizem crentes não contribuírem, Deus vai fazer esse recurso chegar. Não sei de que forma. Então olhe, por exemplo, nesse momento. Em outros momentos que você observa, em vários testemunhos que você pode observar também, né? Deus vai usar quem Ele quer. Porque, como Ele diz lá em Ageu, minha é a prata e meu é o ouro. Então, Deus está provendo tudo isso. E isso é espetacular, que Deus seja glorificado. Assim Deus vai providenciando tudo. E isso deve trazer fé ao nosso coração. O que nós estamos precisando? O que nós temos buscado para a sua glória? Né? Cabe a gente falar isso. O que nós temos buscado? O que tem tirado o nosso sono? O que nos traz, o que nos deixa ansiosos? Então olhe para Deus. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que, como fez aqui com o povo de Deus, foi aplanando os caminhos. O povo era cativo, sem recurso, não tinham nem a sua própria vida, nem a vida deles pertencia a eles, no sentido de que eles eram escravos, eles não tinham nem a sua liberdade. Mas Deus providenciou tudo, recursos, dinheiro, o povo, né? Os decretos políticos dos reis, a permissão dos reis, não pagaram impostos, levaram o ouro, a prata, tudo o que precisavam estava ali. Então assim é Deus. Ele faz isso com a nossa vida. Por isso que o profeta Isaías, inclusive fazendo menção ao próprio rei Ciro, né? Ao próprio rei Ciro, que foi aquele rei que abriu as portas, né? O rei persa que abriu as portas para que o povo então retornasse a Jerusalém, né? Para reconstruir, né? Para começar a reconstrução da cidade. Então lá em Isaías capítulo 45, o próprio Deus diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, tornarei planos os lugares calabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te de sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Então esse é o Deus que vai usando as circunstâncias, os momentos, e seja o que for, para cumprir os seus propósitos. Que nós possamos confiar nesse Deus. Que nós não possamos nos esquecer disso, de que Deus é um planejador melhor que a gente, de que nós possamos inclusive ter paz no nosso coração, porque Deus usou a paz para fazer com que esse povo voltasse a Jerusalém. Ou seja, esse povo judeu voltou a Jerusalém para cumprir o propósito de Deus, não foi na guerra, na marra. Não foi assim, mas foi justamente pela permissão do próprio rei e dos reis que então ali governava aquela região, né? Seja no reinado do rei Ciro, seja no reinado de Dário, seja no reinado de Artaxerxes, tudo foi permitido, tudo foi por meio da boa mão do Senhor, tudo foi pela paz, pela permissão política desses reis. Então fique no propósito de Deus. Busque a Deus, seja um crente de verdade, alguém que busca a santidade, alguém que ama a palavra, alguém que ama a justiça, seja um servo fiel, como na parábola que o Jesus contou sobre aqueles que estão trabalhando, sobre aqueles que estão multiplicando os talentos, sobre aqueles que têm a missão em glorificar a Deus. Seja um crente de verdade, alguém que ama a palavra de Deus. Deus lhe chamou, me chamou para isso. Não que nós vivamos só de religiosidade, de identificação, de liturgia, ou que nós possamos pregar, que nós possamos ensinar uma coisa que nós não estamos vivendo. Deus não nos chamou para isso. Sirva a Deus, esteja ali como uma pessoa de Deus, no chamado de Deus, porque
como Esdra e como outros servos de Deus que estavam dentro desse chamado, a provisão de Deus vai sempre junto. Isso é para que nós possamos ter fé, nos arrepender a cada momento, buscar amar a Deus, a ser um crente de verdade em todos os sentidos, de uma forma mais intensa, porque nós sabemos que a provisão de Deus sempre vai junto. Porque assim, quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, Deus então assim nos fala, que Ele vai na frente, planeando os caminhos e provendo aquilo que nós não conseguimos nem imaginar. Porque assim Ele fez com Esdra. Ele foi providenciando tudo, né? Como a própria expressão diz aí, ó, e essa expressão é uma das expressões que caracteriza não só o livro de Esdras, que resume o livro de Esdras, mas resume toda a história do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Que expressão é essa? A boa mão do Senhor estava sobre nós. Isso se repete aí em Esdras, no mesmo capítulo 7, né? No verso 6 e verso 28. Esdras diz essa expressão: segundo a boa mão do Senhor que estava sobre mim, segundo a boa mão do Senhor que estava sobre nós. E isso é glorificante para Deus e maravilhoso para todos nós. Sabemos que a boa mão do Senhor está conosco, de que a boa mão do Senhor vai prover, de que a boa mão do Senhor vai providenciar, de que a boa mão do Senhor vai nos sustentar, de que a boa mão do Senhor vai estar sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Para você que não é da igreja, tenho certeza que sempre acompanha, né, ou que esteja acompanhando este culto ou outros trabalhos, eu quero fazer esse convite a você. Não só você que não é da igreja, mas você que sabe que está afastado. Você sabe que está distante de Deus. Você se considera uma pessoa desviada, né? O que pode unir o homem a Cristo sempre é o mesmo caminho, é o arrependimento e a fé. Seja para você que está distante, seja para você que não é da igreja. Receba essa boa mão do Senhor. Deixe que o Senhor providencie para a sua vida o que for para a glória dEle. Deixe que o Senhor entre na sua história e vá planando os caminhos, providenciando o que for necessário. E para isso Ele deseja e pede obediência, arrependimento, fé, confiança nele, busca dele, isso de uma forma sincera, não somente para aliviar a dor. Porque se nós então buscamos a Deus só para termos alívio, se nós buscarmos a Deus só para que Ele resolva os nossos problemas, quando os problemas forem resolvidos e quando o alívio chegar, a vontade de Deus também desaparece. Que nós possamos buscar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador, porque Ele é fiel, porque Ele não muda. Nós possamos buscar Ele por isso.